Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos a todos. E vamos começar. Livro Minutos de Luz, de Pastorino, de Ariston Teles. A psicografia. Indecisão. Você foi conduzido pelas circunstâncias a assumir uma atitude imprevista. A situação é delicada, não sabe bem o que fazer ou como proceder. No fundo, você está indeciso. Uma onda sutil de medo talvez esteja invadindo sua alma. O problema é complexo e você não é capaz de prever as consequências de uma iniciativa que possa tomar. Nesse momento, pare um pouco e faça silêncio dentro de você mesmo. Aquiete seus anseios. Um pouco de calma faz bem e é necessário. Antes de tudo, eleve seu pensamento aos céus, pedindo ajuda. Quem sabe a solução está dentro de você próprio. Esteja atento e sereno. Com certeza, a luz vai brilhar. Bons conselhos para esses momentos de indecisão. Mas vamos ter sempre em mente a bondade, né? A caridade e o amor. Livro dos Espíritos. Começamos um novo item no capítulo sobre a reencarnação, que é união da alma e do corpo. E essa pergunta é muito significativa. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar o corpo se liga a este por um laço fluídico que vai cada vez mais se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. É um processo de união, não é uma coisa instantânea como se pensa. Muita gente imagina, né? Em filmes mesmo, a gente coloca assim como se o espírito entra no corpo, como se nada não acontecesse nada mais complexo. É um processo de união do espírito estar se preparando também para essa encarnação. Bem entendido isso, vamos para o livro A Gênese, continuando a falar sobre o bem e o mal, nesse novo item que a gente está lendo, que é a destruição dos seres vivos uns pelos outros. E a gente está vendo que a destruição é uma coisa da natureza mesmo. Então, continuando. Uma primeira utilidade que se apresenta de tal destruição, utilidade sem dúvida puramente física, é que os corpos orgânicos só se conservam com auxílio das matérias orgânicas, matérias que contêm os elementos nutritivos necessários à sua transformação. Como instrumentos de ação do princípio inteligente, os corpos precisam ser constantemente renovados. A providência faz que sirvam à sua mútua manutenção. Eis porque os seres se nutrem uns dos outros. Mas é o corpo que se nutre do corpo, sem que o espírito se aniquile ou altere. Fica apenas despojado do seu envoltório. Há também considerações morais de ordem elevada.
é necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Na luta é que ele exercita suas faculdades. O que ataca em busca do alimento e o que se defende para conservar a vida usam de habilidade e inteligência, aumentando em consequência suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe, mas na realidade, o que o mais forte tirou do mais fraco? A veste de carne, nada mais. Ulteriormente, o espírito que não morreu tomará outra. Nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral, nos quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas dessas necessidades é a da alimentação. Assim, eles lutam unicamente para viver, quer dizer, para fazer ou defender uma presa, visto que nenhum móvel mais elevado os poderia estimular. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. No homem, há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades, o instinto animal domina e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, o instinto animal e o sentimento moral se contrabalançam. Então, o homem luta não mais para se alimentar, mas para satisfazer a sua ambição, seu orgulho, a sua necessidade de dominar. Para isso, ainda lhe é preciso destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar uma necessidade odiosa. O homem ganha horror ao sangue. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois mesmo chegando a esse ponto que nos parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Só à custa de sua atividade que o espírito adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas, nessa ocasião, a luta, de sangrenta e brutal que era, se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. E a gente ainda não chegou nesse ponto, está bem longe ainda. Está muito... ainda está nessa fase de se destruir fisicamente. Infelizmente, né? Aqui tem uma nota de Kardec que eu vou ler rapidinho. Sem prejulgar das consequências que se possam tirar desse princípio, apenas quisemos demonstrar, mediante essa explicação, que a destruição de uns seres vivos por outros em nada infirma a sabedoria divina, que nas leis da natureza tudo se encadeia. Esse encadeamento forçosamente se quebra desde que se abstraia do princípio espiritual, razão por que muitas questões permanecem insolúveis por só se levar em conta a matéria. As doutrinas materialistas trazem em si o princípio de sua própria destruição. Têm contra si não só o antagonismo em que se acham com as aspirações da universalidade dos homens e suas consequências morais, que farão com que elas, as doutrinas, sejam repelidas como dissolventes da sociedade, mas também a necessidade que o homem experimenta de se inteirar de tudo que resulta do progresso. O desenvolvimento intelectual conduz o homem à pesquisa das causas. Ora, por pouco que ele reflita, não tardará a reconhecer a impotência do materialismo para tudo explicar. Como é possível que doutrinas que não satisfazem ao coração nem a razão, nem a inteligência, que deixam problemáticas as mais vitais questões, venham a prevalecer? O progresso das ideias matará
o materialismo como matou o fanatismo. Matou nada. Bom, ele está falando da sua época, né? Século XIX. As coisas parece que estão evoluindo de repente, mas... Bom, deixemos de divagações, que não é hora para isso. Mas o desenvolvimento intelectual, moral e da sensibilidade a gente vai alcançar isso, com certeza. E é isso que a gente espera, né? Que essa destruição se torne passado longínquo. E assim terminamos as nossas leituras com a trovinha de José Nava, Registros, que está no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Afeição atormentada, maravilhoso talento. Sacrifício sem amor, divino merecimento.